com as irmãs da igreja, mesmo as mais próximas. Tinha medo de ser transparente demais e deixar escapar o que escondia há tantos anos. Quando o pastor a chamou para conversar sobre o próximo culto de mulheres, ela aceitou sorrindo, mas sentiu o estômago embrulhado. Estava vivendo em piloto automático, com um tipo de fé que sustentava os outros, mas que não tinha forças para sustentá-la. À noite, Eliseu chegou de mau humor. Que comida é essa? Fria de novo? Você fica tanto tempo na igreja que esquece do seu papel nessa casa. Ela não respondeu. Tá me ouvindo, mulher? Ela apenas assentiu com a cabeça. Sua alma estava cansada demais para discutir. Aprendera que discutir só fazia a tempestade durar mais. Naquela noite, ele não a bateu, mas lançou sobre ela um tipo de violência ainda mais sutil. O silêncio, o desprezo, a ameaça não dita, mas sempre presente. E aquilo a corroía por dentro. Na quinta-feira, Esther decidiu fazer algo que não fazia há meses. Foi visitar sua antiga amiga e mentora, irmã Roseli, que morava nos fundos do bairro e já havia se afastado do ministério por causa da idade e da saúde frágil. Roseli era uma mulher de oração, daquelas que sabiam ouvir sem julgar. Quando Esther chegou, com os olhos tristes e os ombros arqueados, Roseli não perguntou nada, apenas a abraçou. Demorou para vir, disse, apertando-a com força. Mas Deus já tinha me avisado. Eu estava te esperando. Esther tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Desabou, contou tudo. As surras, os gritos, as palavras que ainda doíam mais que as marcas no corpo. Pela primeira vez em muitos anos, falou sem rodeios, sem tentar adorar a cruz. E quando terminou, parecia que tinha retirado toneladas das costas. Roseli ouviu tudo em silêncio. E depois, com os olhos marejados, segurou as mãos dela. Esther, você acha mesmo que foi para isso que Deus te chamou? Para morrer calada dentro de casa, com uma Bíblia na mão e o coração em pedaços? Esther não respondeu, mas no fundo sabia a resposta. Na sexta-feira, ela voltou para casa mais tarde, depois de um momento de oração com Roseli. Encontrou Eliseu sentado na sala, com a Bíblia aberta, mas a expressão no rosto era outra. Ele levantou os olhos com frieza e disse: Onde você estava? Na casa da irmã Roseli, respondeu com voz baixa, mas firme. Você acha que pode sair sem me avisar, que pode fazer o que quiser agora? Antes que ela respondesse, ele levantou, foi até ela e agarrou seu braço com força. O mesmo braço onde dias antes havia aparecido aquele hematoma que a menina notou. Esther sentiu o medo subindo como um enjoo. Mas também sentiu outra coisa, algo novo, um calor que nascia no peito, uma coragem que há muito estava adormecida. Solta meu braço, Eliseu. Ele a encarou, surpreso. Aquela era a primeira vez em anos que ela o enfrentava com os olhos. O que você disse? Solta. Meu braço. Por um segundo, os dois ficaram imóveis, como estátuas num campo de guerra. Então ele soltou, empurrou-a contra a parede e saiu de casa, batendo a porta com violência. Esther caiu no chão, tremendo, com o coração disparado. Mas pela primeira vez em muito tempo não chorou, não por medo, não por dor. Ela apenas respirou fundo e sussurrou: Eu não vou morrer aqui. E naquele momento soube, ou ela enfrentava a verdade, ou desapareceria dentro de si mesma. Na manhã de sábado, o céu parecia mais claro do que o habitual. Mas para Esther, o clima era uma contradição. Dentro dela, uma tempestade se aproximava. O confronto da noite anterior havia deixado marcas, não no corpo, mas na alma. E por mais estranho que parecesse, uma chama começava a arder em seu peito. Algo que ela não sentia há muito tempo. Discernimento. Ela passou a manhã em silêncio, orando. Não uma oração de palavras rebuscadas ou repetições religiosas, mas um choro contido, sincero, uma entrega sem maquiagem. Pela primeira vez, Esther não pedia que Deus mudasse Eliseu. Ela pedia que Deus a libertasse do medo, que lhe desse direção e não apenas consolo. Pai, eu não aguento mais. Se for pecado sair disso, me perdoa. Mas se não for, me mostra a saída. Eu quero viver, quero te servir com alegria. Eu não aguento mais mentir com esse véu na cabeça. A resposta veio mais rápido do que ela esperava. Naquela tarde, Roseli bateu em sua porta com uma sacola nas mãos. Eu trouxe chá de camomila, mas na verdade Deus mandou foi te preparar. Preparar para quê? Roseli se sentou no sofá, olhou nos olhos dela e disse: Você vai sair dessa casa.
e vai sair logo. Esther arregalou os olhos. Eu não tenho para onde ir. Eliseu paga tudo. A igreja, se souber, a igreja não é Deus, Esther. E Deus não é Eliseu. Ele não te chamou para morrer calada debaixo de um homem violento. Te chamou para ser luz. Mas luz não vive embaixo da mesa, vive no alto. E você vai brilhar. Eu vou te ajudar. Foi a primeira vez que Esther ouviu alguém dizer com tanta clareza que ela podia sair, que não era rebeldia, que não era desobediência espiritual, que era sobrevivência. Fé não é consentimento com o mal, submissão não é suicídio. Naquela noite, Esther dormiu na casa de Roseli. Saiu de casa com uma desculpa qualquer e levou apenas uma bolsa com uma muda de roupa, a Bíblia e seu véu roxo. Não conseguia pensar em tudo de uma vez, mas sabia que precisava começar por algum lugar. Enquanto dormia no pequeno sofá de Roseli, teve um sonho. Sonhou que estava em uma igreja enorme, mas estava descalça, com os pés feridos, sangrando. Ninguém olhava para ela. Todos aplaudiam um homem no altar. Eliseu. Ele pregava e cada palavra saía como faca. Esther tentava gritar, mas sua voz não saía. Até que, de repente, uma luz intensa desceu sobre ela. E uma voz dizia: Você me serve, não a ele. Levanta. E então ela acordou, com o coração disparado. E com a certeza, aquele era o início de uma nova história. Na manhã seguinte, Eliseu ligou. Várias vezes. Depois vieram as mensagens. Você me abandonou? Quer destruir minha reputação? Volta agora, ou vai ver o que é viver sem mim. Roseli olhou cada mensagem com calma, depois disse: Ele não quer você. Ele quer manter o controle. Esther apagou o número. Pela primeira vez em 14 anos, ela se permitiu cortar uma corrente. Um pequeno gesto, mas para uma mulher que apanhava e depois ainda tinha que sorrir no culto, aquilo era um ato de fé. Um passo no Mar Vermelho. Na segunda-feira, Esther foi ao culto. Chegou sozinha. Usava um véu diferente, branco, simples. Seus olhos estavam serenos. Muitos se aproximaram, curiosos. Perguntaram por Eliseu. Ela respondeu: Ele não pôde vir hoje. No final do culto, o pastor se aproximou, com aquele olhar de quem quer saber mais do que a pergunta permite. Irmã Esther, tudo certo? Ela hesitou por um instante, mas então respirou fundo. Pastor, o senhor pode orar por mim? Estou passando por um tempo de decisão. Preciso de sabedoria e coragem. Só isso. Ele assentiu, um tanto surpreso com a seriedade da voz dela. Oraram ali mesmo. E pela primeira vez a oração não era uma tentativa de esconder, mas uma ponte para a verdade. Esther sabia. Não seria fácil, mas a mulher que pregava e apanhava em silêncio estava se tornando alguém que pregava e vivia. Na quarta-feira, o grupo... Na pequena cidade de Mirassol, cercada por serras silenciosas e ruas de pedra antiga, existia uma igreja simples, de paredes descascadas e bancos de madeira rangente. Mas o que realmente tornava aquela igreja especial não era a sua estrutura, era a presença de uma mulher que todos conheciam como Esther, a mulher do véu roxo. Toda quarta-feira e domingo, lá estava ela. Entrava em silêncio, sentava no mesmo banco da terceira fileira, dobrava os joelhos e orava com o fervor de quem tinha o céu nas mãos. Usava um véu roxo escuro, sempre o mesmo, cuidadosamente passado. Os irmãos diziam que aquilo era sinal de reverência, e era. Mas ninguém sabia que aquele véu também escondia algo mais, as marcas da opressão que ela carregava no corpo e na alma. Esther era conhecida por sua sabedoria. Era missionária, pregava com autoridade, tocava corações. Jovens e velhos a escutavam com os olhos marejados, dizendo: Como Deus usa essa mulher! Sua Bíblia era gasta nas bordas, sublinhada com dezenas de cores, e suas mãos tremiam de emoção ao falar sobre os milagres de Jesus. Mas havia um abismo entre o altar e a casa onde ela vivia. Casada com Eliseu, diácono respeitado da igreja, Esther aparentava ter a família perfeita. Quando os dois chegavam juntos ao culto, caminhando lado a lado, muitos viam um casal de fé. Mas o que ninguém via era o que se passava por trás das portas fechadas da casa número 12 da Rua Cedro. Era ali, longe dos olhos da igreja, que o inferno tinha residência fixa. Eliseu era severo, autoritário, e quando as luzes do culto se apagavam, se transformava.
As discussões começavam com murmúrios e terminavam com gritos. Os sermões que ele exigia ouvir em silêncio viravam acusações venenosas, jogadas contra Esther como pedras. Mulher tem que calar a boca, dizia ele, apertando o punho contra a mesa. Você acha que é pastor agora, que é melhor do que eu só porque prega? Você me envergonha. Esther ouvia calada, tentando controlar as lágrimas. Às vezes um prato era jogado no chão. Outras era o braço dela que acabava roxo, mas na igreja ela sorria. E quando lhe perguntavam como estava o casamento, respondia com versículos: Tudo posso naquele que me fortalece. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas por dentro sua alma sangrava. A gota d'água veio em uma sexta-feira. Eliseu perdeu o controle por algo banal. Esther havia trocado o canal da televisão para assistir a uma pregação. Ele explodiu. Gritou, quebrou o controle remoto e empurrou-a com força contra a estante. Esther bateu o braço e caiu. Não gritou, só ficou ali, imóvel, tentando entender em que momento seu lar havia se tornado um campo de guerra. Naquela noite ela não orou. Apenas ficou deitada no chão frio da sala, olhando para o teto e sentindo a ausência de Deus como um peso sufocante. Mas o silêncio foi interrompido por um som inesperado. Seu celular vibrou. Era uma mensagem da irmã Célia, uma obreira da igreja. Irmã Esther, o Senhor me mandou orar por você hoje. Não sei o motivo, mas senti um aperto no coração. Se precisar de algo, estou aqui. Foi como uma fagulha na escuridão. Esther segurou o celular contra o peito e chorou. Chorou como uma criança. Chorou como quem sabe que ainda há esperança. Talvez, só talvez, Deus ainda estivesse ouvindo. No sábado, ela colocou seu véu roxo, como sempre. Foi à igreja, pregou, falou sobre Ana, a mulher estéril que chorava amargamente diante de Deus. Falou sobre a dor que ninguém vê, sobre as lágrimas silenciosas que só o céu recolhe. Seus olhos se encheram d'água e por um momento sua voz falhou. A congregação se emocionou. Acharam que era unção, mas era desespero. Entre os ouvintes, uma jovem chamada Júlia percebeu algo que os outros não notaram. Um pequeno hematoma no pulso de Esther, visível quando ela levantou a mão para orar. E ali, naquela igreja modesta, duas histórias começaram a se encontrar. Duas almas marcadas pela violência. Uma estava pregando, a outra ouvindo em silêncio. Esther não sabia ainda, mas aquele encontro seria o início da sua libertação. Havia algo de especial na irmã Esther. Sempre que ela subia ao púlpito, a atmosfera da igreja mudava. Era como se o próprio céu se inclinasse para escutar sua voz. Com o véu cuidadosamente posicionado sobre os cabelos castanhos, ela falava com autoridade, mas com uma doçura que quebrava os corações mais endurecidos. Sua voz não tremia diante da multidão, e suas mãos, finas e firmes, erguiam a Bíblia com a convicção de quem realmente conhecia o autor. Na Igreja da Promessa Eterna, todos a admiravam. Esther era o tipo de mulher que muitos queriam imitar. Não havia culto de ensino que ela faltasse, nem vigília que ela deixasse de participar. Estava sempre envolvida. Liderava o grupo de intercessoras, pregava nas visitas ao hospital, aconselhava jovens com palavras brandas e firmes. Muitos diziam: "Ah, se toda mulher fosse como a irmã Esther." Mas ninguém sabia o que ela vivia depois que o culto acabava. A casa onde Esther morava de intercessão se reuniu como sempre. Era a primeira reunião desde que Esther retornara sozinha ao culto. Algumas irmãs cochichavam, outras apenas observavam, com aquela curiosidade disfarçada de espiritualidade. Que estranho a irmã Esther vir sozinha de novo, né? Será que está tudo bem no lar? Dizem que Eliseu teve uma crise de estresse, coisa do trabalho. Ouvi que ela está morando com a irmã Roseli. Esther fingia que não ouvia, mas cada palavra atravessava como agulhas. Mesmo ali, entre pessoas que deviam ser família em Cristo, ela se sentia sozinha. Não sozinha de Deus, disso ela nunca duvidou, mas sozinha entre os homens. Pela primeira vez percebia que o silêncio da igreja podia ser tão cruel quanto a violência em casa. Na oração ela manteve os olhos fechados, mas sua alma gritava. Até que ouviu a irmã Marinalva, uma das mais antigas do grupo, levantar a voz em meio à oração. Senhor,
Ajuda as mulheres que sofrem caladas. Livra aquelas que apanham, mesmo sendo tuas servas. Abre os olhos da tua igreja, Deus. O ambiente congelou, o clima mudou. Todas sabiam a quem aquela oração se dirigia, mas ninguém teve coragem de dizer em voz alta. Esther, de cabeça baixa, chorava em silêncio. Não era tristeza, era alívio. Pela primeira vez, alguém dizia o que ela tanto quis gritar. 2 dias depois, o pastor convidou Esther para uma reunião pastoral. Disse que precisava entender melhor o que estava acontecendo com o casal. Ela hesitou, mas foi. Não queria expor Eliseu. Ainda sentia o peso da culpa que sempre a acompanhava. Culpa que os abusadores sabem plantar com precisão. Mas também sabia que já não podia mentir. Sentaram-se em uma sala pequena, com uma mesa de madeira, 2 cadeiras e um crucifixo na parede. Irmã Esther, a senhora sabe o quanto admiramos seu ministério. Mas essa situação precisa ser esclarecida. O irmão Eliseu me procurou dizendo que você saiu de casa, sem justificativa, que o deixou sem explicação. Esther engoliu seco. Pastor, eu não quero manchar o nome dele, nem o da igreja. Mas eu não podia continuar vivendo com medo. Eu estava sendo agredida, física e emocionalmente, por anos, e escondi isso de todos, inclusive do Senhor. O pastor arregalou os olhos, ficou em silêncio por alguns segundos, respirou fundo. Depois disse com voz cautelosa: Esther, isso é grave, mas também delicado. Sabe como essas coisas podem ser interpretadas. O irmão Eliseu tem um papel de liderança. Vamos orar e tentar resolver isso com sabedoria. Esther sentiu a esperança escorrer pelos dedos. Mais uma vez, a imagem falou mais alto que a dor. Resolver, pastor? O que o senhor entende por resolver? Voltar para casa e continuar apanhando de um homem que cita versículo antes de me bater? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez ela havia elevado a voz, não em revolta, mas em dignidade. A verdade, quando finalmente dita, não precisa ser violenta, mas também não pode mais ser calada. Naquela noite, de volta à casa de Roseli, Esther ficou sentada no quintal olhando o céu. As estrelas pareciam mais próximas, o vento soprava devagar, e naquele momento ela entendeu algo que mudaria tudo. A igreja que não reconhece a dor dos seus não pode repreender o mundo por ser insensível. E Deus não está preso às paredes de um templo. Roseli chegou com um cobertor e um chá quente. Sentou-se ao lado dela e disse: Você está renascendo, minha filha, e o parto é sempre dolorido. Mas do outro lado da dor vem a liberdade. Esther encostou a cabeça no ombro da amiga e deixou-se chorar. Não um choro de desespero, mas um choro de quem começa a se reencontrar. No domingo seguinte, Esther não subiu ao púlpito. Ficou sentada no banco do fundo. Ouviu a pregação, cantou, mas ficou em silêncio. Não porque perdeu a fé, mas porque sabia que precisava se curar antes de voltar a ministrar sobre cura. Precisava ouvir antes de voltar a falar. E no final do culto, a mesma menina que havia visto seu hematoma semanas atrás se aproximou novamente. Dessa vez com um bilhete nas mãos. Irmã Esther, eu nunca contei a ninguém, mas minha mãe também apanha do meu pai. Ela ouve suas pregações no celular escondida. Eu só queria dizer obrigada. Esther segurou o bilhete contra o peito e sentiu o Espírito Santo dizer: Você está cumprindo o propósito. Mesmo ferida, você está libertando cativas. A dor dela não era em vão. Nunca foi. O bilhete da menina queimava no peito de Esther como fogo santo. Não era mais só sobre ela. Era sobre todas as mulheres silenciadas, todas as esposas escondidas sob véus de obediência doentia, todas as crentes que oravam de joelhos enquanto eram destruídas em pé. Esther sabia. Havia chegado a hora de falar, não apenas para si, mas por elas. Roseli a observava do canto da sala. Havia algo diferente em Esther. A postura, os olhos, o andar. Parecia alguém que havia passado por um terremoto e ainda assim estava de pé. Vai voltar a pregar? Roseli perguntou numa tarde, enquanto preparavam juntas uma sopa simples. Esther suspirou. Sim, mas não do mesmo jeito. E como vai ser agora? Ela ficou em silêncio por um instante. Depois, com a voz firme: Agora eu vou pregar a verdade. Toda ela, até onde doer. O primeiro convite veio de uma igreja pequena em um bairro periférico. O pastor de lá era novo, recém-chegado da capital, e havia ouvido falar de Esther pelas redes sociais da igreja.
Mandou uma mensagem respeitosa convidando-a para ministrar no culto de mulheres. Ela quase recusou. O medo ainda sussurrava, a vergonha ainda rondava, mas quando orou, sentiu paz. Naquela noite, Esther não usou véu. Colocou um vestido claro, simples, subiu ao altar com os olhos brilhando e o coração batendo forte. Não havia mais medo, só verdade. Irmãs, hoje eu não vim pregar com estrutura teológica, vim contar a minha história, porque às vezes o testemunho grita mais alto que qualquer sermão. E então ela contou. Contou sobre os anos de dor, contou sobre os hematomas, as desculpas, as orações sem resposta, contou sobre o dia em que decidiu viver, sobre como a fé não é ficar em silêncio diante da injustiça, mas confiar que Deus está no caminho da verdade. Ao fim, muitas mulheres choravam. Algumas se levantaram e testemunharam que viviam o mesmo. Outras disseram que conheciam alguém. Uma senhora de 62 anos tremia ao falar. Nunca achei que fosse ouvir isso na igreja. Obrigada, irmã. A senhora falou por mim. Esther desceu do púlpito com o coração leve. Sabia que, mesmo que aquela fosse a última vez que pregasse, já teria cumprido algo que nenhum culto tradicional permitiria: libertar. Mas o eco da verdade chegou rápido à sua antiga igreja. No domingo, o pastor a chamou de novo. Desta vez, o tom era mais duro. Irmã Esther, recebemos relatos sobre a sua pregação recente, sobre seu testemunho. É verdade que a senhora expôs detalhes do seu casamento em público? Eu não expus ninguém, pastor. Eu falei a verdade, a minha verdade, e sei que ela pode libertar outras. Mas o irmão Eliseu está arrasado. Disse que sua reputação está sendo manchada. Alguns irmãos se sentiram desconfortáveis com o tema. Violência doméstica é algo sensível demais para ser tratado no altar. Esther se levantou calmamente, olhou nos olhos do líder. Sabe o que é desconfortável, pastor? Dormir com medo, orar com o rosto inchado, esconder hematomas com véu, e depois ser obrigada a sorrir e cantar no culto como se tudo estivesse bem. Isso é desconfortável. Eu entendo sua dor. Não, o Senhor não entende, mas Deus entende. E foi Ele quem me deu coragem para falar. Eu não pedi microfone, eu pedi libertação. E agora que tenho, não vou mais me calar. Ela saiu da sala com o coração em paz, não mais com raiva nem mágoa, apenas com a certeza de que, se a igreja não tivesse coragem de abraçar a verdade, o céu continuaria sendo seu abrigo. Naquela noite, Esther postou uma carta aberta em suas redes sociais. Contou, com cuidado e respeito, sua história, sem nomes, sem ataques, só a verdade. Falou sobre a fé que sobreviveu aos tapas, sobre o silêncio que quase a matou e sobre o Deus que a ressuscitou de dentro para fora. A postagem viralizou. Em menos de 48 horas recebeu milhares de mensagens. Mulheres, filhas, pastoras, missionárias, todas contando suas histórias, todas dizendo: "Você falou por mim." E entre tantas mensagens, uma veio da própria filha de Eliseu, fruto de um casamento anterior. Obrigada por ter tido coragem. Eu cresci com medo dele. Sempre admirei você. Hoje te admiro ainda mais. Esther fechou o celular com lágrimas nos olhos. A verdade, finalmente, estava abrindo portas que a religião trancou por anos. A história de Esther havia deixado de ser apenas dela, sem que planejasse, sem que buscasse fama, sem que se apresentasse como vítima. Ela se tornara um farol aceso no meio da escuridão que envolvia tantas mulheres. As mensagens continuavam chegando, muitos convites também. Pastores mais jovens, líderes de ministérios femininos, psicólogas cristãs. Todos queriam ouvir o que ela tinha a dizer. Não era apenas pelo impacto de sua história, mas pela forma como falava. Com compaixão, sem ódio, mas com firmeza. Ela não carregava a dor como um troféu, mas como um testemunho de sobrevivência em meio ao cativeiro. Em uma conferência em outra cidade, Esther subiu ao altar diante de mais de 300 mulheres. Lá, sem véu, sem maquiagem pesada, sem protocolos religiosos, ela falou sobre como Deus visita até os lugares onde a igreja não entra. Quando vocês ouvirem alguém dizer que Deus odeia o divórcio, lembrem também que Deus odeia a violência, que Ele vê cada lágrima no banheiro, cada noite em que você se encolheu na cama tentando entender por que o amor virou uma prisão. Havia choro na plateia.
E ao final, filas de mulheres que vinham não pedir oração, mas agradecer. Eu ainda estou casada, mas agora sei que posso pedir ajuda. Você salvou minha fé. Eu achava que Deus só me amaria se eu aguentasse tudo calada. Hoje eu entendi que ser submissa a Deus não é aceitar ser destruída. Essas frases ecoavam no coração de Esther como resposta direta do céu. Ela não estava apenas contando uma história, estava sendo canal de cura, mas nem tudo era aceitação. Enquanto seu nome se espalhava como voz de alerta dentro da igreja brasileira, outros também se levantavam contra ela. Alguns líderes diziam que ela rompia com os princípios bíblicos do matrimônio. Outros a acusavam de fomentar a rebeldia entre as mulheres da igreja. Recebia mensagens anônimas com versículos distorcidos, usados como armas. A mulher sábia edifica a sua casa. O coração do marido confia nela. Deus odeia o divórcio, mas Esther havia aprendido a discernir. Nem todo versículo é usado por Deus. Alguns são usados por quem quer manter poder. E por trás de muitos discursos piedosos, havia gente que preferia manter os abusadores nos púlpitos e as feridas no armário. Num certo domingo, Roseli sugeriu que Esther fosse visitar uma casa de recuperação para mulheres vítimas de violência. A líder do lugar, irmã Marta, era uma ex-pastora que também havia sido silenciada por anos dentro de um casamento abusivo. Aqui não é igreja, disse Marta, sorrindo, mas é um lugar onde Deus entra todos os dias. E hoje ele vem com você. Esther pregou ali como nunca havia pregado antes. Cada palavra vinha do fundo do peito, misturada com cicatrizes e fé. Não havia altar, não havia som, não havia público elegante, mas havia presença, havia cura. Depois da ministração, uma mulher com os cabelos raspados e o rosto ainda marcado por ferimentos se aproximou. Eu tentei me matar semana passada. Hoje, pela primeira vez, pensei que talvez Deus ainda me veja. Esther a abraçou chorando. Ali, entendeu que seu ministério havia mudado de vez. Deus a havia tirado da prisão para ser libertadora de outras, como Moisés, como José, como tantos outros que foram traídos, humilhados, esquecidos e depois levantados. Na volta para casa, Esther passou em frente à antiga igreja onde por anos havia pregado com o coração sangrando. O templo estava aberto, um culto acontecia, o louvor tocava alto, mas algo ali parecia diferente. O véu do passado ainda pairava sobre o lugar. Ela não entrou. Apenas parou do outro lado da rua, olhou por alguns segundos e orou. Senhor, eu te conheci ali, mas fui liberta fora dali. Obrigada por ter me tirado antes que eu morresse espiritualmente. Naquela noite, deitada na cama simples da casa de Roseli, Esther abriu a Bíblia em Isaías 61, um texto que parecia escrito para ela. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. E chorou, mas era outro tipo de choro agora. Um choro de quem, depois de passar pelo vale da sombra da morte, descobre que ainda pode ser usada por Deus. E mais do que isso, ainda pode amar, não só aos outros, mas a si mesma. Era uma manhã cinzenta quando Esther recebeu a mensagem. Precisamos conversar, só nós dois, uma última vez, por favor. Era de Eliseu. O nome dele ainda causava uma reação automática no peito dela, não de medo, e isso ela havia vencido, mas de dor. Uma dor fria, como se a alma lembrasse da cela onde havia vivido anos sem se dar conta do quanto era prisioneira. Ela pensou em ignorar, mas orou antes, e a resposta veio clara. Você precisa encerrar esse ciclo com os olhos abertos. Marcaram em um café discreto no centro da cidade. Era um lugar neutro, aberto, seguro. Roseli quis ir junto, mas Esther recusou com um sorriso. Dessa vez eu vou sozinha. Mas não estou só. Ela sabia. Agora caminhava com o Espírito Santo dentro de si. Não como conceito, mas como presença viva. Quando chegou, Eliseu já estava sentado, mais magro, olhos fundos. Usava uma camisa social como de costume, mas parecia desconfortável. Ao vê-la, levantou-se rapidamente. Você está diferente, disse ele, olhando para o rosto dela com uma mistura de surpresa e amargura. Estou viva, respondeu, sentando-se sem desviar o olhar. Ficaram alguns segundos em silêncio.
O som de talheres e conversas baixas ao redor criava uma atmosfera surreal. Afinal, ali estavam dois ex-cônjuges, um que pregava e batia, e uma que pregava e sobreviveu. Eu li suas postagens, ouvi algumas das pregações. Ele começou. E você, você destruiu minha reputação, Esther. Eu perdi espaço na igreja. O pastor me afastou. Alguns irmãos me evitaram. Ela permaneceu em silêncio. Esperou que ele terminasse. Você expôs demais. Eu sei que errei, mas também sou humano. E agora, Eliseu. Ela o interrompeu com doçura, mas firmeza. Eu não contei nada que não fosse verdade. E sabe o que é mais triste? Que só agora você se preocupa com o que perdeu. Você nunca se importou com o que eu perdi durante todos aqueles anos. Ele ficou em silêncio, encarando a xícara de café que esfriava à sua frente. Eu amava você, Esther, à minha maneira. Ela sorriu com tristeza. Eu acredito, mas sua maneira me matava aos poucos. Amor não aprisiona, amor não grita, amor não fere com Bíblia na mão. Eliseu respirou fundo. Pela primeira vez, lágrimas começaram a brotar dos olhos dele. Eu fui ensinado assim, cresci vendo isso. Meu pai, eu sei, e você precisa tratar isso, mas não em mim. Eu não sou mais sua esposa, e não sou sua cura. Deus pode fazer algo em você, mas precisa começar com arrependimento, não com justificativa. Ele abaixou a cabeça. E então, como quem reconhece o fim de uma guerra, disse: Me perdoa. Esther sentiu o Espírito de Deus envolvê-la naquele momento. O perdão não era uma exigência dele, era uma libertação para ela. Eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu preciso ser livre. E já sou. Levantou-se, colocou a mão sobre o ombro dele. Que Deus te trate, de verdade, e que você nunca mais repita com outra mulher o que fez comigo. E saiu, de cabeça erguida, sem véu, sem lágrimas. A mulher que antes apanhava e pregava, agora caminhava como alguém que havia aprendido a viver. Naquele dia, Esther voltou para casa e sentou-se com Roseli no quintal, como tantas vezes antes. Terminou? Perguntou a amiga. Começou. Agora começou de verdade. Respondeu com um brilho novo nos olhos. Naquela noite, ela escreveu no diário. O perdão não muda o passado, mas muda o peso que você carrega dele. Hoje eu libertei alguém. E me libertei também. Não sou mais aquela que suportava por fé. Sou a que vive por fé. E a fé me ensinou que ser filha de Deus nunca foi sinônimo de escrava de ninguém. E fechou o diário com a tranquilidade de quem, pela primeira vez em muito tempo, dormia em paz. 2 meses após o encontro com Eliseu, Esther foi convidada para pregar em uma conferência nacional de mulheres cristãs. Seria a primeira vez em que compartilharia sua história diante de milhares de pessoas. Um auditório inteiro, com mulheres de todos os estados, muitas delas líderes de igrejas, pastoras, missionárias. O tema da conferência era Vozes que se levantam. Ela hesitou ao aceitar o convite. O peso da responsabilidade era grande, mas orando uma madrugada, lembrou do que Deus havia dito a ela naquele quarto escuro anos atrás. Você me serve, não a ele. Levanta. E agora ela estava de pé. No dia do evento, usava um vestido branco e leve. Nos olhos, nenhuma maquiagem exagerada. Apenas a luz de quem passou pelo vale da sombra da morte e não apenas sobreviveu, floresceu. Subiu ao altar com passos firmes. O auditório silenciou. E então, com a voz firme, mas repleta de compaixão, começou. Eu sou Esther, filha de Deus. Por muitos anos fui missionária, pregadora, conselheira, mas dentro de casa eu apanhava e ninguém sabia, porque aprendi que ser crente era aguentar tudo, que orar resolveria tudo, que suportar era prova de fé. Pausou. O silêncio no salão era absoluto. Mas um dia entendi que Deus não me criou para suportar o que Ele mesmo jamais aprovaria. Que Jesus não morreu para eu viver morrendo aos poucos. Que o Espírito Santo que habita em mim também sente dor. E que amor, quando é de verdade, liberta, não fere. Olhou para o fundo do auditório, onde centenas de mulheres já choravam. A minha missão hoje é avisar as Estéres silenciosas. Você não está sozinha. Você não está errada por querer viver. Fé não é permanecer onde a dor te destrói. Fé é acreditar que Deus pode abrir caminhos no deserto, inclusive o deserto da violência doméstica.
Aplausos tímidos começaram, depois se tornaram intensos, de pé, de honra, não por fama, mas por representatividade. Depois da conferência, o ministério de Esther se expandiu. Começou a visitar abrigos, igrejas pequenas, comunidades carentes. Fundou, junto com Rosélio e outras mulheres, uma ONG chamada Voz de Ana, em referência à mulher bíblica que orava sem som, mas que foi ouvida por Deus. Ali, ofereciam apoio psicológico, orientação espiritual e assistência prática para mulheres cristãs vítimas de violência. Também treinavam igrejas inteiras sobre como acolher e não julgar. O nosso altar agora é mais largo, dizia Roseli sorrindo. Ele cabe à dor do povo, e é ali que Deus desce. Num culto realizado ao ar livre no aniversário de 1 ano da ONG, Esther reencontrou a menina, que tempos atrás havia notado seu hematoma no púlpito da igreja. Lembra de mim? Perguntou agora mais alta, mais segura. Claro que sim, disse Esther emocionada. Minha mãe está aqui hoje. Ela saiu de casa há 6 meses. Está aprendendo a viver. Você foi o início disso. Esther segurou as lágrimas. A menina a abraçou. Hoje eu creio em um Deus que vê, porque eu vi ele te levantar. Ao final daquele culto, já sozinha, Esther ergueu os olhos ao céu. Senhor, eu não fui perfeita, mas fui sincera. Eu caí, temi, me calei, mas o Senhor me reergueu. E se meu sofrimento serviu para libertar alguém, então valeu a pena. Um vento suave passou pelo rosto dela. Era como um sopro divino dizendo: Você cumpriu o propósito. Ela sorriu e caminhou entre as pessoas, abraçando uma a uma. A mulher que pregava e apanhava, agora pregava e curava. A mulher que escondia sua dor, agora era abrigo para quem sangrava. E onde um dia houve silêncio, agora ecoava uma nova voz. Deus não te chamou para morrer em silêncio. Ele te chamou para viver em plenitude. Esther viveu com fé, com marcas, com coragem, e nunca mais se calou.